Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos vocês que confessaram o seu bendito nome. A maior prova empírica que o pecado está sobre nós é que a gente erra. Não era para haver erro. Toda a liturgia está correta, mas eu confundi na hora de passar para minha esposa aí a pregação 3:16 a 4:17 é do domingo, às 10 horas. Agora é de 3:1 a 15. Está tudo certo. Só a anotação aí que ficou errada. Mas graças a Deus. Isso é para mostrar que a gente tem um problema mesmo. Vamos abrir a Escritura, irmãos? Êxodo, capítulo 3, de 1 a 15 hoje. Vocês perceberam que nós cantamos muito sobre libertação, sobre salvação, sobre o trabalho não ser nosso, e é justamente o que esse texto irá nos falar esta manhã. Êxodo 3, de 1 a 15. Peço que a igreja, assentada mesmo e em silêncio, com toda atenção, observe que maravilha Deus nos traz aqui. Um texto escrito há mais ou menos 3.500 anos atrás, e que fala exatamente o que Deus tem operado nessa terra hoje. Êxodo 3, de 1 a 15, assim diz a palavra inerrante e autoritativa do nosso Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, nós bendizemos a Ti nesta manhã, Deus. Há uma promessa bendita na Tua Escritura, que aonde o Teu povo se reunisse ao redor do Evangelho, da Tua Palavra, diante da Tua voz, ali o Senhor se faria presente, porque o Senhor não pode mentir. E há um juramento sobre este grandioso nome que o Senhor mesmo fez. Deus, tem misericórdia, Pai. Nos ajuda a compreender a grandiosidade do que está acontecendo aqui e se apresenta diante de nós, Pai, por meio da Tua palavra. Nos dá este mesmo temor que Moisés teve, Deus,
Temos sido tão displicentes, tão irreverentes às vezes, tratando das coisas do Senhor como coisa de só menos. Tem misericórdia, Pai, começando por mim. E é no nome de Cristo, o Eu Sou, que nós oramos, em nome dEle. Amém. Queridos, existem alguns textos na Escritura que nós, pregadores, quando estamos pregando sequencialmente, não temos como fugir desses textos. E esse é um que eu queria passar por cima e seguir. Porque qualquer adjetivo, qualquer qualidade que o nosso coração tente expressar em relação ao nosso Deus, nós vamos estar diminuindo o Senhor. E ainda bem que o próprio Deus, Ele mesmo, nos revelou o seu grandioso nome. Nós vemos pelo Antigo Testamento especialmente, mas no Novo também, Deus se apresenta por diversas vezes com títulos, e essa própria apresentação de Deus é para a gente conhecer as suas obras, conhecer quem Ele é, o que Ele faz. E aqui, exatamente nesse texto, Ele está usando o seu nome, assim como eu chamo Ricardo, Dercy, Rogério, Larissa, Ana. Deus se revela por este grandioso nome, o Eu Sou. E era um nome, e é um nome tão santo, que a sua vocalização, a sua forma de falar, ela foi perdida, devido ao grande temor que aquele povo que era os donos, que eram os donos dos oráculos de Deus, tinham ao falar. Especula-se que hoje seria Yehová, mas não se tem a certeza. E esse nome se perdeu, sendo substituído por Adonai. Então, o judeu, quando ia pronunciar o Eu Sou, ele automaticamente já se pronunciava Adonai, que significa Senhor. E como alguns aqui sabem, o hebraico, a grafia dele, na época de Moisés, não tinha a grafia das vogais, só se registravam as consoantes. É mais ou menos o que a gente faz hoje nos chats aí no WhatsApp, né? TB, VC. Você lê, você sabe o que significa aquilo. Os linguistas chamam até de a hebraização do português. Você, na internet, você conversa hebraizando o próprio português. Mas a gente sabe o que está escrito ali, não precisam das vogais. Era a mesma coisa que acontecia aqui. E com o passar aí dos séculos, a língua estava morrendo e se resolveu, no século X, se colocar sinais na língua, no hebraico, indicando as vogais, A, E, I, O, U, para saber como se fala. Mas esse grandioso nome se perdeu. E esse é um daqueles momentos, como eu disse, que eu queria poder pular, mas não tem jeito, né? A pregação ela é sequencial. Então nós vamos aí na nossa incompetência, na nossa pequenez, tentar passar aos irmãos e que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, para a grandeza daquilo que está sendo revelado aqui. Moisés, um bebê que foi deixado no rio, adotado pela filha de Faraó, cresceu, e em determinado momento da sua vida, aos 40 anos, como Atos dos Apóstolos registra, ele tem ali as escamas dos seus olhos retiradas, o véu posto de lado, e ele vê o sofrimento dos seus, ele se importa, ele olha para a opressão, ele olha para o jugo, para as cargas que os egípcios colocavam sobre o povo do qual ele fazia parte, e aquilo corta o coração dele a ponto dele revidar uma agressão de um egípcio e matar aquele egípcio. E nos dias seguintes ele tenta separar uma briga, como nós vimos, e um dos que estavam ali, um dos seus irmãos de sangue, diz a ele: quereis me matar como fez com aquele egípcio? E Moisés assusta, e já estão sabendo, não tem jeito. Isso chega aos ouvidos de Faraó, Faraó busca matá-lo e ele foge. E Moisés sai da pompa, do palácio, das iguarias, das músicas, das roupas, e vai parar
ao lado de um poço, sem nada, para viver ali do que ele poderia caçar, do que ele poderia colher, do que ele poderia produzir. Deus retira tudo de Moisés, para que Moisés possa vê-lo, e Deus começa a dar as coisas simples da vida e aquelas coisas que satisfazem o nosso coração. Família, amigos, filhos. Moisés vai sendo cercado ali com o plano original de Deus. Faraó morre, o jugo sobre o povo continua, e passados aí mais 40 anos, como nós vemos ali no capítulo 7, Moisés tem o encontro com Deus. E aqui eu queria propor aos irmãos, realmente, o tema para essa pregação agora de manhã: o verdadeiro encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus. E aqui nós vamos, dentro desse texto que tem coisa demais aqui, e o tempo é exíguo, nós vamos tentar dividir esse texto aqui em 3 momentos. Nós vemos num primeiro momento, dos versículos de 1 a 6, que Deus se revela nesse verdadeiro encontro, Deus se mostra, e o crente teme. O crente, ele não dá show, ele não sai rodando, ele não sai gritando, pulando dessa altura. O crente se prostra. O verdadeiro encontro leva o crente ao pavor, porque ele se encontra com o seu Criador, e ele sendo criatura. No segundo momento aqui, de 7 a 10, nós vamos ver que aquilo que a Escritura defende ela inteira, a promessa está de pé, desde o início de Gênesis 3, quando Deus promete que haveria um descendente ali que esmagaria a cabeça da serpente, a promessa continua. A promessa está de pé. E dos versículos 11 a 15, aquele que fez essa promessa é fiel. Ele tem uma aliança. Irmãos, muitas vezes nós estamos buscando, seja aqui na Pampulha, seja em alguma outra igreja, nos nossos estudos, nos vídeos que a gente vê no YouTube, nos livros que a gente lê, nós estamos buscando algo muito maravilhoso, algo tátil, visível, audível. Mas a Escritura, meus queridos, põe isso no seu coração, ela é simples. Ela é simples. Existe uma promessa de salvação, e Deus fez uma aliança, Ele vai cumprir essa promessa, não há como escapar dessa estrutura. O que nós temos buscado quando nós nos colocamos diante da Escritura? Uma maneira de ficar rico? Uma maneira de ter um casamento melhor? Uma maneira de tirar meu filho da droga? Uma maneira disso, daquilo outro? Talvez isso você vai encontrar em outras religiões, em autoajuda, num coach, num curso. Talvez você ache isso. Mas o único lugar onde se vai achar salvação é a Escritura. E essa estrutura que nós vamos defender aqui essa manhã continua. Vamos ler, irmãos, os versículos de 1 a 6, em alto e bom som, 8 horas, hein? Toda vez o povo de 8 horas tem que falar, lê alto. Parece que o povo está meio dormindo ainda, né? Então solta a voz. Êxodo 3, de 1 a 6, por favor, queridos. Apacentava
até aqui, irmãos. Moisés, então, com 80 anos, e nós sabemos que Arão era 3 anos mais velho que ele, porque no capítulo 7, versículo 7, nos informa as datas da idade, né, desses homens, desses servos de Deus. Estava, depois de ter sido retirado da sua abastança aos 40 anos, agora com 80, na simplicidade, na frugalidade, no dia a dia, no pastoreio. Moisés havia se afastado para o ocidente, em direção ao Egito, para o deserto, e aqui, deserto não necessariamente areia, viu, irmãos? Deserto aqui significa lugar ermo, sem habitação. Esses lugares havia pastagem, haviam certos montes que tinham águas, alguns reservatórios. Moisés se afasta ali para buscar essa pastagem para as suas ovelhas, as ovelhas do seu sogro, as mesmas ovelhas que ele tinha ajudado as filhas de Jetro na pregação anterior. Ele estava ali assumindo os ofícios, agora sendo o marido de Zípora, filha de Jetro. E Moisés estava ao ocidente daquilo que ficou conhecido como Monte de Deus. Os estudiosos, os teólogos, eles especulam que Moisés deve estar registrando isso aqui após, da caminhada dele no deserto, e ele já tinha colocado até um apelido neste monte, Monte de Deus, que em hebraico se chamava Horeb. E do lado oriental desse monte ficou conhecido como Sinai, que é o nome em grego. Então é o mesmo local, tem isso em mente, Horeb e Sinai. E é um dos sinais que Deus diz a Moisés logo à frente aqui que ele daria. Então, ali Moisés observa. É interessante, o texto é muito claro. Ele vê uma maravilha. Como que essa árvore pega fogo, mas não queima? É até um negócio meio contraditório, né? E Deus, geralmente, quando ele se apresenta na Escritura, nessas epifanias, essas maneiras dele se mostrar, ele geralmente se aparece como fogo devorador, como o autor aos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 29. E aí, Moisés, na sua simplicidade, nessa nossa condição tacanha de ser, ele quer ver de perto, ele quer experimentar, ele quer ouvir, ele quer tocar, ele se aproxima. É a gente com as nossas explicações racionais daquilo que a gente costuma se deparar. A constatação empírica dos fatos. Moisés quer se achegar e ver que algo está acontecendo ali, mas ele quer dar explicação para aquilo. Irmãos, quantas vezes nós, na nossa vida, na nossa caminhada, as maravilhas vão acontecendo e a gente quer realmente uma explicação disso. A gente quer saber, e Deus se apresenta a nós de vez em quando com alguns milagres, e nós, de coração duro, ainda falamos, mas deve ter sido por causa daquilo, tenta explicar de uma forma racional. E é mais ou menos o que Moisés quer fazer aqui. Ele se lembrava, ele foi instruído ali, que o povo dele lembrava de um certo Deus que havia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele tinha aquilo no coração dele, como nós, na nossa infância, somos instruídos a respeito de uma divindade, na nossa cultura brasileira, especialmente o catolicismo, e nós queremos dar essas explicações muitas vezes ao que acontece. Mas, queridos, se aproximar da santidade de Deus causa morte, porque nós somos maus. Paul Washer disse que deu uma aula, um pastor batista, e ele viu que quando ele chegou na sala, a turma estava meio displicente e tudo, e ele chegou na frente da turma e falou assim, olha, eu vou revelar para vocês a verdade mais terrível que as Escrituras têm hoje nessa aula. Aí disse que a turma chamou atenção, a turma parou no seminário. Vocês vão sair daqui chocados hoje com o que eu vou revelar aqui. Aí o pessoal, o que foi, professor? Deus é bom. Aí todo mundo, professor, riu, aquela descontração e tal. Deus é bom. E ele sério e falando, e nós somos maus. E esse é o problema. Não há como nós subsistirmos diante da pureza, da santidade de Deus. Eu já tratei algumas vezes aqui sobre a radioatividade. Nós não temos como nos achegar sem sofrer um dano, porque aquilo ali é o mais alto grau de energia na sua pureza. E nós estamos falando aqui de quem criou a radioatividade, o criador dela, que é o nosso Senhor. Então não há como nos aproximar de Deus por causa da nossa situação, quem nós somos e quem Deus é. Nós vemos na Escritura, em Levítico 10, por exemplo, os filhos de Arão
eram sacerdotes, foram fazer o culto ali, como era ordenado. E o texto afirma que Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, tentaram se achegar na presença de Deus com fogo estranho. Eles estavam com um incensário e o escritor fala ali, Moisés, ele define o que é fogo estranho, que a gente costuma pensar, né? Será que ele usou um fósforo ali da Fiat Lux ao invés da Pinheiro e era fogo estranho por causa disso? Não, irmãos. Fogo estranho, o autor fala, aquilo que Deus não requereu. Simples assim. Deus não pediu aquilo. E eles foram consumidos na presença de Deus naquele momento, a ponto de Deus virar para Arão, o pai daqueles 2, e falar assim, não chore. Não chore. Nós temos também o episódio de Uzá, um pouco mais à frente ali em 2 Samuel 6, a Arca da Aliança voltando, né, para Jerusalém, saindo da casa de Abinadab, e um dos filhos dele era Uzá, e eles colocaram a arca num carro de boi, e aquele carro de boi ia pela estrada, retornando para o povo do Senhor, e eles em festa e comemorando, a arca balança numa pedra, algo assim, e a arca ia escorregando da carroça, do carro de boi. Aí Uzá, com toda boa vontade, pôs a mão na arca para escorar. Ele morreu na hora. Ele foi fulminado. Porque aquela terra que Deus fez estava ali cumprindo o papel dela, que era amparar a arca. Uzá não estava preparado para aquilo. Ele fez aquilo que não foi requerido. A gente vê, e vamos estudar isso mais à frente, a arca tinha que ser transportada em varais, e só os levitas poderiam transportar a arca da aliança. E a gente olha, irmãos, para esses episódios, a gente acha muitas vezes, examine o seu coração, acha que Deus é muito duro. Nossa, mas Deus, né, usar com toda boa vontade ali. Irmãos, nós não estamos falando aqui de qualquer um. E todo esse zelo é para mostrar aquilo que nós perdemos, a imagem e semelhança de Deus. Nós só não éramos Deus, nós tínhamos tudo. E nós lançamos isso fora. E a constatação que nós lançamos isso fora é justamente a nossa irreverência na hora de se apresentar diante do Senhor. Tanto nessas histórias que estão registradas na Escritura, quanto aqui agora. Muitas vezes nós estamos aqui achando que estamos na sala da nossa casa, à vontade. E Deus fala assim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Nós estamos aqui como se estivéssemos fazendo um favor para Deus. E não nos atentamos a essa santidade. E Deus, por amor a Moisés, Moisés, não se achegue, você vai morrer. Tira as sandálias. É interessante que Deus manda Moisés ter contato com a terra, com seus pés. Se coloque no seu lugar, Moisés, você veio do pó. Você veio disso aí que você está pisando. Você é igual isso aí. Tenha contato. Lembre-se quem você é. Não te achegues para cá. A terra que estás é santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Irmãos, quando vocês lerem por toda a Escritura, Abraão, Isaque e Jacó, eu comparo isso aqui a mais ou menos a palavra trindade. A palavra trindade você não vai encontrar na Escritura, mas é para evitar da gente toda hora ficar falando Pai, Filho e Espírito Santo. É um vocábulo para resumir. Pai, o Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trindade, está resumido, é o conceito numa palavra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, se resume em um conceito: aliança, pacto. Quando vocês virem o apelo de Deus, e aqui por 2 vezes ele cita isso, ele relembra que ele tem uma aliança. Aquela promessa que ele fez se mantém de pé. O Deus da aliança. E neste momento, irmãos, quando Moisés compreende a gravidade do que está acontecendo ali, quando o Espírito Santo ilumina os olhos de Moisés, acontece aquilo que tem que acontecer com todos aqueles que se dizem crentes: temor, reverência. É aquilo que aconteceu com Isaías no capítulo 6, quando Isaías se dá conta que ele está tendo uma visão do trono de Deus. Ele simplesmente vira e fala assim: ai de mim, ai, eu vi o santo, eu vou morrer,
Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isso é o que tem que acontecer conosco. Isso é o que tem que acontecer como Davi era confrontado pelos profetas e vinha a iluminação do Espírito Santo e ele se prostrava em terra. O Senhor está em juízo comigo. E Davi caía no chão. Daniel, irmãos, quando foi confrontado, ele adoeceu. A majestade, a glória do Senhor, ela é tão esplêndida que o amado de Deus, Daniel, o anjo falou com ele, és muito amado. Ele adoece por alguns dias, porque ele não tolerou a sua estrutura. É o que ele era, ele reconhece. O corpo dele reconhece aquilo que ele é, e ele adoece diante da santidade de Deus. A presença do Senhor, irmãos, expõe o nosso coração, faz aquilo que Jesus diz, do coração vem toda a mazela do homem. Pornografia, furto, roubo, fraude, assassinato, fofoca, tudo está aqui. Aquilo que a gente, na nossa realidade paralela, tenta esconder a todo custo. Não, mas eu sou muito bom. Quando o verdadeiro encontro acontece, nós compreendemos a sujeira que tem em nós. E nós compreendemos que Deus vê o nosso coração, e Ele vê isso. E é daí que vem esse temor. E aqui eu vou passar para aquele segundo ponto. Depois que Deus se revela e o crente teme, Deus tem que dar uma esperança a nós. E Ele dá a esperança da promessa. Ai de mim agora. Agora é que a promessa está de pé. Os versículos 7 a 10, irmãos, por favor, a uma voz. Disse ainda... Até o 10, por favor. Queridos, neste momento aqui que Moisés é confrontado com a santidade do Senhor, com a glória do Senhor, o Senhor vem com o motivo dele se apresentar a Moisés. Moisés, eu vi a aflição do meu povo. E o que chama atenção, queridos, prestem atenção nesse versículo 7, é a última frase. Conheço-lhe o sofrimento. E eu escrevendo esse sermão assim, falando, Senhor, 1.500 anos, 1.400 anos antes do Senhor encarnar, o Senhor já afirmou, conheço-lhe o sofrimento. Porque Cristo, Ele não conhece o nosso sofrimento por uma experiência intelectual, porque alguém contou para Ele, em oração chorou demais, e Jesus, não. Ele desceu, irmãos. E é interessante que o Senhor Deus, que é um ser atemporal, Ele está fora dessa nossa cronologia, nós que somos seres que precisamos do tempo, Ele vai narrando, e me parece que Ele já vê toda a sua história aqui, diante dEle, e é óbvio que é assim. Ele diz, por isso eu desci, olha que coisa, eu desci para livrar das mãos dos egípcios, e fazê-los subir para a terra que mana leite e mel. E não é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer entre nós? Ele desce das alturas, como o Evangelho de João deixa muito claro. Se nós percebermos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles chamam de evangelhos sinópticos, ele sempre contrasta o presente e o futuro. É interessante essa noção que a gente tem nos evangelhos sinópticos. O Evangelho de João não. O Evangelho de João contrasta o baixo e o em cima.
É a terra e o céu. É aqui embaixo e lá no alto. É uma diferença que tem dos 3 evangelhos sinópticos, né, aqueles que foram vistos de forma semelhante pelos 3 primeiros evangelistas. E Deus narra isso aqui. Eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci. Ele já fala no passado. E aqui as pessoas podem argumentar, não, porque Deus veio do céu, desceu. Irmãos, há um atributo de Deus que a gente não compreende, que é a onipresença. Não há lugar em que Deus não esteja. Então, como que Deus desce, Deus sobe, Deus aqui, Deus acolá? Então, é claramente um eco daquilo que a gente ia ter que aguardar. Ele não, mas a gente ia ter que aguardar para ver. Ele em carne descer até o ventre da Virgem. E aqui ele fala, levarei a vocês para a terra prometida, a terra que é do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Existem lutas, irmãos. A coisa não é um passe de mágica. Haverá aflição, haverá sofrimento, haverá perseguição, haverá guerra. Deus se utiliza dos meios, os meios de seres que agem livremente nessa terra. A sua agência, que está escrava à pecaminosidade, Deus, para corrigir esse detalhe, Ele vai construindo essa estrada. A gente tem visto isso aqui nas pregações. E há muita luta, muito sofrimento. E no meio desse sofrimento, Deus continua no versículo 9. Os clamores dos filhos de Israel chegaram até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Se os irmãos verem na pregação passada, nós colocamos aqui o que é o Egito, essa grande parábola da nossa vida. É o pecado que nos oprime, as cargas, o peso que está sobre nós de um mundo que tenta nos convencer que Deus não existe, que você merece ser feliz do jeito que você quiser, que o homem está solto para ser aquilo que a mente dele determinar. Isso são as cargas que impõem sobre nós. Os pensadores modernos, as músicas, os filmes, são as cargas do pecado. E Cristo veio nos aliviar disso. E após nos livrar, irmãos, disso, como Ele estava fazendo com Moisés ali naquela hora, se revelando de fato para Moisés, aquilo que Ele já vinha trabalhando no coração de Moisés desde a saída dele do Egito, Ele comissiona Moisés, como Ele faz com cada um de nós que Ele salva. Vai agora, eu vou te enviar no meio do pecado, no meio do mundo, para que você liberte o meu povo, os filhos de Israel. Há esse comissionamento sobre nós, libertar os filhos de Deus, aqueles que se dizem crentes, que reconheceram o que é a escravidão do pecado e da onde Jesus Cristo nos tirou. Irmãos, não existe crente que não pregue o Evangelho. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei isso, não sei... Irmãos, a alegria de saber de onde Deus nos tirou, o que Ele fez conosco, na nossa incompetência, na nossa pecaminosidade, nós que não merecíamos nada dele, aliás, o inferno de acordo com a lei dele, pelo que nós somos, e gratuitamente isso nos foi dado, nós vamos querer repartir isso com todos. É aquela frase que repetidamente tem sido dita aqui, né? O Evangelho é um mendigo dizer a outro mendigo aonde achar pão. E aqui, no caso, é o pão da vida. E caminhando mais um pouco, agora dos versículos 11 até o 15, há uma voz, por favor, irmãos. Então disse...
Irmãos, quando Deus fala com Moisés, ele define aquele terceiro ponto que eu levantei com os queridos aqui. O que fez a promessa, o que está comissionando, ele é fiel, ele tem uma aliança. E é exatamente isso que acontece. Quando Moisés é deparado, né, com a sua fragilidade, com o seu pecado, quem ele é, a ponto dele temer ao olhar para aquilo que ele estava querendo até tocar, chegar mais perto, primeira reação que Moisés tem: quem sou eu para ir até Faraó, Senhor? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para chegar diante de um amigo no trabalho, diante de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um colega da escola, e dizer: arrependa-se dos seus pecados, pois o reino está próximo? Quem somos nós? E é exatamente essa questão que Deus responde: eu serei contigo. Quando nós pegamos essa simplicidade da queda, da aliança de Deus e da salvação dos seus eleitos, do seu povo, quando nós somos fiéis a essa mensagem e abrimos a nossa boca, é Deus que está falando na nossa boca, não somos nós. É a mensagem do próprio Cristo, é a embaixada. O poder não está em nós. Tem isso no seu coração. Não é a sua eloquência, não é a sua retórica, não é o tanto de Bíblia que você sabe, quantas vezes você leu a Escritura. Não há nada em você que vá motivar a conversão de uma pessoa, mas a fidelidade à mensagem e a operação do próprio Deus no coração daquele que ouve essa mensagem. Isso tem que ficar claro na nossa mente, queridos. Uma palavra pode ser o suficiente para colocar uma minhoca na cabeça de uma pessoa. Eu lembro na minha época de impiedade, no Cefet, eu estudei lá há muitos anos, e tinha uma amiga minha, Vanderlaine, soprano do coral onde eu cantava, e a gente trocando umas ideias e tal, até no Messenger, isso é da Microsoft antigo, acho que nem existe mais. E conversa vai, conversa vem, a gente falando da apresentação e tudo. Eu sei que em determinado momento, eu falo isso com ela hoje, ela virou e falou assim: eu ainda vou ter o prazer de te chamar de irmão. Mas aquilo entrou como uma faca no meu ouvido. E eu gosto demais dela, não falei nada, mas o coração ferveu, né? Quem é essa mulher para falar que vai me chamar de irmão? O que eu tenho de diferente dela? Olha, gente. E aquilo ficou. E hoje ela sabe. E eu entendo o que ela quis dizer ali. Porque, por natureza, somos filhos da ira. É o que Paulo fala em Efésios 2. E Deus dá o direito de sermos feitos filhos dele, por meio do nome de Jesus Cristo. É o Evangelho de João. E é isso que Deus está comissionando Moisés: eu serei contigo. E haverá um sinal. Aqueles que atenderem ao chamado do Espírito Santo, porque o chamado não é de vocês, há um sinal disso. Que sinal que é esse? Há o sinal aqui. São vocês, juntos. Vocês congregarão diante do Senhor. Vocês prestarão culto diante do Senhor. Vocês se reunirão depois que saírem do pecado. Vocês se ajuntarão. Vocês, nós, povo de Deus, somos o próprio sinal que a promessa de Deus se mantém de pé, sendo aqui na Pampulha, em qualquer lugar deste mundo. É a prova empírica que Deus está trabalhando no coração dos homens e está ajuntando o seu povo. Irmãos, os eleitos serão chamados de forma eficaz quando souberem que eu sou os está chamando. Não adianta. Quando o chamado do Evangelho, a simplicidade da palavra do Senhor chegar, como ele fez com Moisés aqui, de forma direta, sem enrolação, a pessoa vem, porque ela é uma eleita do Senhor. Talvez alguns aqui conheçam David Wilkerson, um pregador da década de 70, 80, pregador urbano na região de Nova York. Há uma história dele, que ele pregando num determinado local, determinado bairro, tem até um livro, se eu não me engano, Corra, Nick, acho que é isso. Ele é espancado por uma gangue, e o líder ali da gangue era Nick Cruz. E ele vai para o hospital e tudo, e algum tempo depois, resumidamente aqui, se os irmãos quiserem pesquisem na internet, é sensacional a história. David Wilkerson volta no mesmo lugar para fazer o mesmo estudo. Aí a turma junta, vira aquele vespeiro, né? Uai, e aí, Nick, você vai deixar esse velho aí te afrontar desse jeito? O Satanás junta mesmo para atormentar, né?
Aí diz que ele foi no culto, estava observando o culto lá e tal, esquirado. Aí na hora de recolher as ofertas, diz que o pastor colocou na mão dele a sacolinha. Recolhe o dinheiro aí para mim, por favor. Aí diz que ele recolheu e tudo, e na pregação ali após, ele começa a chorar e ele se converte e se entrega ao Evangelho. Irmãos, eu não estou falando que isso aqui vai acontecer com todo mundo, mas vocês estão vendo a intrepidez de um homem que reconhece que eu sou enviou. O povo queria juntar em Moisés, nós vamos ver isso aqui, espancar Moisés. E Moisés entra em desespero com o Senhor. É essa a nossa situação. Quantos vão brigar conosco? Quantos vão nos dar as costas? Quantos vão nos abandonar? Mas o eu sou nos mandou dizer aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. E você está em escravidão e eu vou te libertar. O eu sou, queridos. E eu queria fazer, amados irmãos, algumas explicações nesse tempo que me resta. Talvez a coisa mais surpreendente até aqui, além desse texto dizer exatamente o que se passa na vida de cada um dessa terra. Essa terra está escrava do pecado, escrava de si mesmo, do seu ego, da sua vaidade, da sua arrogância. O homem se acha no direito, o homem oprime ao seu próximo. E o eu sou está anunciando o Evangelho hoje, irmãos, prestem atenção nisso. Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Este nome é impronunciável. Irmãos, Jesus é o eu sou. Deus desceu nessa terra. Se nós formos em João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Jesus diz em João 10,7: eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz em 10:11 de João: eu sou o bom pastor. Jesus diz em João 11:25: eu sou a ressurreição. O termo aqui é ego eimi, que dificilmente era dito na boca de um judeu, porque ele sabia o que aquilo significava. Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15:1-5: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Irmãos, João 8:58, Jesus afirma: eu sou. É exatamente o termo que foi usado com Moisés nesse episódio, a ponto dos judeus se ajuntarem e quererem apedrejar o Senhor, porque ele se dizia o próprio Deus. Meus queridos, há uma analogia de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele trabalha muito a parte lógica, tanto que nós usamos até um livro dele no seminário para a disciplina de lógica. Vamos tomar rumo na nossa vida? Vamos fazer um acordo aqui hoje? Tem pessoas que são, como o velho Tunico diz, né, o pai da Ingrid, apologistas do Evangelho. Não é coisa melhor do que uma igreja séria, pessoal tranquilo, todo mundo limpinho, né, as crianças crescerem nesse meio, respeito ao mais velho, ninguém fala palavrão, de vez em quando tem uns encontros, tem um almoço. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, mas a igreja não é isso. A gente diz que vem e adora um homem que se diz Deus. Quando Jesus fala eu sou, ou Jesus é um doido, ele maluco, como a gente vê hoje, ou Jesus é um charlatão, um mentiroso, e estava querendo arrancar dinheiro dos outros, como a gente vê hoje demais também. Então ele não pode ser um bom exemplo para os nossos filhos. Nós não temos outra opção. Ele é quem? Ele fala que é Deus, ou ele é charlatão, fraude, ou ele é um louco. Isso não é bom exemplo para ninguém. Ou então ele é o que ele diz ser. Ou então ele é Deus. E o que nós vamos fazer com isso? É o que ele nos diz. É esse Deus que nos resgata e nos conduz pelo deserto de hoje. No versículo 1 é tão simbólico, quando Deus encontra com Moisés. O que Moisés estava fazendo? Apacentando ovelhas.
pelo deserto e chegando até o monte do Senhor. Isso para mim é tão maravilhoso, porque é exatamente o que o verdadeiro Moisés, que é Cristo, do qual o Moisés daquela época falou: virá um profeta após vocês, deem ouvidos a ele. Assim como o próprio Pai diz do Filho, Jesus hoje recolhe esse seu rebanho. E ele tem atravessado esse deserto, ele vai nos apresentar no pé, mas não, como Paulo explica, não no pé do Monte Sinai, da escrava, que é Agar, mas diante do Monte Celestial, a Nova Jerusalém, o Monte verdadeiro. Como nós podemos dizer, irmãos, que o Antigo Testamento já passou, como muitos fazem pouco caso? Muitos fazem pouco caso do Antigo Testamento porque não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Os seus olhos ainda não foram abertos para ver que essa grande parábola do Êxodo, isso que esse povo viveu de fato e verdade, está sendo aplicada hoje e vai continuar sendo aplicada até aquele grandioso dia. O Eu Sou caminha entre nós. O Eu Sou enviou o Consolador. Jesus Cristo é Deus. E eu finalizo hoje com os queridos com um trecho do Credo de Nicéia. Foi escrito em 325 depois de Cristo. Logo após a morte ali dos apóstolos, vieram ali os discípulos dos apóstolos, vieram os pais da igreja, reunindo naquela confusão. Imagina 318 bispos, num lugar que não tinha Uber, não tinha avião, não tinha nada. Se reuniram para escrever o seguinte: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne da Virgem Maria, pelo Espírito Santo, e foi feito homem. Ah, queridos, até quando nós vamos caminhar nessa terra aqui achando que Jesus é um charlatão ou é um louco? Essa é a pergunta que eu deixo aqui hoje. Mas para aqueles que creram que Ele é verdadeiro Deus, isso é bênção. A gente sabe para onde a gente está indo. Vamos ficar de pé? Reverendo, o senhor nos conduz numa oração, por favor, e nos dê a bênção.